Motivação, criatividade, talento, arte e inovação, tudo passa aqui no nosso e o vosso maior programa do Gueto, Rostos do Gueto. Nós demos voz àqueles que não calam-se para falar a verdade, espelhando e dando luminosidade no rosto daqueles que fazem crescer e enaltecer a arte e a cultura no gueto. Cada rosto que aqui passa é uma história a ser contada, emoções a serem vividas e uma luta pelo sonho. Para você que nos acompanha, saiba que a maneira mais fácil de colaborar para que o programa Positivista do Gueto cresça e mais é dando um clique no like no nosso canal no YouTube, LC Digital Pro. Let's get it, sempre na positiva. Tenho à minha direita Eliseu Miala, meu convidado, CEO da Million Marketing, palestrante e comunicador social. Boa noite, Eliseu. Na positiva. Como vamos? Vamos bem, Com o pé direito. com o pé direito. Seja bem-vindo ao Rosto do Gueto. Muito obrigado. Aqui é o palco, aqui é o sítio para conversas despertadoras. Então, de um jeito amigável para quem nos acompanha, se apresenta de concreto. Bem, boa tarde, telespectadores, a você que está aí do outro lado nos acompanhar. Eu sou Eliseu Miala, CEO da Million Marketing, uma academia de treinamento e consultoria focalizada na área do desenvolvimento pessoal. Fornecemos também informações voltadas à comunicação, à oratória e diversos tipos de formações que visam ajudar o crescimento pessoal de cada pessoa, de cada ser humano. Eliseu, antes de ser CEO da Million Marketing, antes de ser palestrante e tudo que hoje tu és, quem eras tu? Bem, antes de eu ser, o que na verdade hoje me tornei, sempre fui uma pessoa focada em procurar crescer, desenvolver. Sempre fui uma pessoa muito voltada àquilo que é o meu crescimento pessoal. Então eu sempre procurei formas e meios para poder atingir esse nível de crescimento. Sempre fui alguém que procurou participar em muitas formações para poder capacitar-me, para poder atingir então aquilo que são as metas de vida que eu venho traçando. E também sempre fui alguém que teve por perto referências que de certa forma me impulsionaram diretamente a continuar sempre a alimentar em mim este desejo, este sonho de procurar crescer, busco motivação naquilo que é a experiência de vida pessoal que eu venho enfrentando ao longo desse tempo, algumas dificuldades de vida e não só também, alguns resultados que eu olho em certas pessoas que de alguma forma identificam-se com aquilo que eu era e isso de alguma forma tem me levado a desejar, a almejar e acreditar que é possível crescer, que é possível fazer alguma coisa assim. E ao longo dessa percorrida, achas que estás direcionado na posição em que pretendes correr? Bem, dizer que estou posicionado de forma absoluta, não a 100%, porque a cada dia venho lutando para me posicionar e me manter posicionado, me manter alinhado. Eu acredito que o mais importante é aquilo que eu tenho. O que eu tenho é uma meta. E essa meta é o que me faz permanecer focado no caminho. Porque eu sei ainda que eu, por exemplo, desviar à esquerda ou à direita, há uma meta que eu preciso alcançar. E essa meta sempre vai me arrastar para aquilo que é o caminho certo, para aquilo que é a direção certa que eu devo seguir, para atingir então aquilo que são os meus projetos de vida. Ok. O sucesso é o fruto de muita persistência. Sim. Voltando naquilo que é a nossa temática de hoje, como descobrir o nosso propósito de vida. Por que é que muita gente encontra-se perdida, mas possuindo tanto talento? Bem, eu acredito que muita gente encontra-se perdida, mesmo possuindo muito talento, em parte por uma questão da falta de autodescoberta. As pessoas não se conhecem. As pessoas não se conhecem, porque quando você se conhece, você vai conseguir entender aquilo que é o teu real propósito da vida. E de alguma forma o autoconhecimento vai te levar a se posicionar de forma correta.
Então as pessoas se perdem por uma questão, não se conhecem, não sabem quem elas realmente são. Elas se conhecem com base nas circunstâncias que vivem e não com base na ideia principal da sua existência. Porque nós não somos resultado das circunstâncias que vivemos, pese embora vivemos dentro de um meio que nos submete a enfrentarmos algumas dificuldades, algumas circunstâncias desagradáveis. Mas nós não somos aquelas circunstâncias. Nós somos aquilo que acreditamos ser, nós somos aquilo que pensamos ser, que desejamos ser. Na verdade, nós somos a nossa escolha. Ok. E para quem não conhece, qual princípio deve temer ou tomar para que comece a encontrar-se? Bem, a princípio o que eu acho é que as pessoas precisam parar de viver na comparação. Porque quando você vive uma vida de comparação, você perde tempo na vida do outro e você esquece de investir na tua própria vida. Porque você vai direcionar toda a tua atenção, toda a tua energia para aquilo que os outros são. E você nunca terá tempo para olhar e procurar saber quem realmente você é. Então o que eu aconselharia é que as pessoas devem procurar é olhar para elas mesmas. Procurarem se conhecer, saber o que realmente elas possuem. Porque o teu propósito da vida é parecido com o teu talento. Quando você encontra o teu talento, quando você descobre o teu potencial, aquilo que é o dom que você carrega de Deus, aquilo que é o dom natural que você possui, então você vai descobrir o teu propósito. O dia que a faca perceber que eu existo para cortar, então ela vai entender que o meu propósito de existência é cortar. Okay. Então ela vai se posicionar para cortar. Então as pessoas não conseguem se posicionar na vida porque não conhecem o seu propósito. Por isso que elas vivem várias personagens. Elas não sabem quem realmente são. Então, quando você não sabe quem realmente você é, você vai ser uma presa fácil para que a sociedade te molda do jeito dele. Por isso que há muitos que se perdem, vão em caminhos que não deviam, curvam em becos que não podiam. Por quê? Porque não se conhecem. Quando eu saber quem realmente sou, eu vou saber o tipo de amigos que eu preciso ter, os lugares que eu preciso frequentar, os livros que eu preciso ler. Porque nós não precisamos andar com todo mundo. Não precisamos ler tudo. Só precisamos ler aquilo que identifica-se com o nosso propósito de vida. Okay. Porque se você querer ler todo o livro do mundo, você nunca vai crescer. Você nunca vai evoluir. Então o segredo é você aprender a se focalizar naquilo que você é. Alinhar-se. Alinhar-se. Por exemplo, temos aqui, né? Vamos supor, eu descobri que eu tenho uma habilidade natural para falar ao público. Eu não vou perder minha vida procurando desenvolver uma habilidade para o futebol, porque sei que Deus me deu a habilidade para me comunicar. Exato. Então sei que meu propósito de vida é falar, é me comunicar, é treinar pessoas. Então vou me focar nisso, porque o teu sucesso está no teu talento. Só precisa descobrir e investir nele. E como nós podemos diferenciar o propósito e o sonho? Bem, todo sonho, ou seja, todo propósito é um sonho, mas nem todo sonho é um propósito. E como desmistificar, como entender isso, que esse sonho é o propósito ou esse sonho é só um sonho? E eu gostaria até de ser um pouco mais, mais aberto a falar disso. E gostaria de entrar um pouco naquilo que é o contexto bíblico, né? Okay. Que é algo que me caracteriza muito por ser pregador do Evangelho. José sonhou. E todo mundo conhece a história de José, aquele homem que tornou-se rei no Egito, ou governador no Egito. José sonhou. E o sonho de José estava ligado com o seu propósito de vida. O sonho dele representava aquilo que ele nasceu para ser, governar. Ele sonhou, mas o sonho dele estava alinhado ao propósito dele. É um sonho, mas é um sonho que está dentro do propósito. Agora, nem todo sonho que eu tenho está dentro do propósito. Como é que eu vou saber que o sonho que eu tenho está ou não está dentro do propósito? Quando este sonho não me alinha, ou seja, quando este sonho não traz um sentido real na minha vida. Existe uma coisa que nós chamamos de satisfação da alma. Quando você encontra o teu propósito de vida, de facto, a tua alma é preenchida. Você sente, eu encontrei, aqui é o lugar onde eu preciso sentar. É aqui onde eu devo sentar. Eu me sinto bem aqui. Eu posso fazer 1000 vezes o que eu faço sem me pagar. Eu me sinto satisfeito em fazê-lo. Porque eu entendi que porque propósito é aquilo que dá sentido na vida do homem.
Então tudo aquilo que não dá sentido à tua vida não faz parte do teu propósito. Tudo aquilo que te desvia, tudo aquilo que te desalinha da tua... tudo aquilo que desalinha os teus princípios, desalinha aquilo que é a satisfação da alma, que não te preenche de facto, não faz parte do teu propósito. Eu posso olhar para alguém que comprou um carro e eu sonhar comprar carro. Aquele sonho não é propósito, é desejo. Sonhos produzidos pelo desejo são sonhos impulsionados por sensações momentâneas. Tipo, eu vi alguém comprou um carro e de repente também senti aquela vontade de comprar. Alguém casou, também quero casar. Ou seja, alguém conseguiu montar uma empresa Y, também quero montar uma empresa Y. Aquilo não é propriamente, pode ser, né? Porque Deus pode usar um ato de alguém para nos despertar para o nosso propósito. Eu posso me deparar com alguém que canta e de repente me despertar para a música. Na verdade, aquela pessoa só foi um despertar para mim, só foi algo que Deus usou para me acordar. São pessoas que Deus traz para nos acordar, para nos despertar para aquilo que são os nossos reais propósitos de vida. Ok. E em que momento o Eliseu descobriu que não poderia se afastar daquilo que é o teu propósito? Bem, eu descobri que não poderia me afastar daquilo que é o meu propósito quando eu de facto descobri qual é o meu propósito, quando eu de facto percebi o que viver no caminho do propósito proporciona para a minha vida. Quando eu vivo no caminho do propósito, eu consigo alcançar aquilo que eu nunca pensei alcançar. Eu consigo realizar o inimaginável para mim. Eu consigo encontrar uma satisfação. É tipo quando você sai para procurar um brinquedo, né? Uma criança sai para procurar um brinquedo. E ela sai desesperada para encontrar o brinquedo. E quando ela encontra o brinquedo, ela agora aqui vou sentar. Então eu encontrei isso, eu encontrei satisfação, eu encontrei gozo. E quando eu encontro isso, eu não tenho por que me desalinhar, porque eu sei que é aí onde eu me sinto bem, é aí que eu devo ficar, é aí que eu sei que está o meu crescimento e o meu sucesso. Certo. No gueto, há quem tem força, mas não tem visão. Há quem tem visão, mas não tem a motivação. E muitas das vezes eu constato que no gueto as pessoas têm sim propósito, têm sim um propósito, mas ainda é falta de alinhamento. E agora, para o nosso pessoal, como nós encontrar esse alinhamento para o nosso propósito? Bem, existem muitas formas de nós estarmos alinhados ao propósito, encontrarmos o alinhamento ao propósito. Porque propósito, né, manter o propósito, alimentar o propósito está ligado a muita coisa. Está ligado a muita coisa. Vamos começar por falar sobre a questão da amizade. Amizades certas são amizades que nos alinham ao propósito. Ficar perto de pessoas certas vai te manter alinhado ao propósito. Porque uma das coisas que desalinha as pessoas ao propósito real da vida é estarem em meios que não é o meio certo. Quando o teu propósito de vida, meu propósito é estudar, transitar de classe, estudar, me formar, ser licenciado, e eu vivo no meio de pessoas que falam estudar não tem nada a ver, estudar não tem relevância, estudar não... Todas essas palavras vão invadindo, vão agredir a minha mente. E eles vão acabar por interferir, corromper aquilo que é o meu propósito. Então, o segredo é eu me afastar de pessoas que me desalinham, pessoas que não estão dentro da minha visão de vida. A dor também pode ser parte do propósito? A dor pode ser parte do propósito. A dor pode ser parte do propósito, porque entre o lugar em que você está e o lugar que você deseja chegar, existe uma linha de passagem que se chama processo. E na caminhada do processo para o propósito, você vai viver situações desconfortáveis, vais viver dores, só que aquelas dores fazem parte da tua construção para te amadurecer, para viver o propósito. Existem parte de nós que é construída no processo, e essa parte de nós construída no processo, ela é construída na dor. Há dores que vêm para nos ensinar. Há decepções que vêm para abrir nossos olhos para aquilo que são a seletividade da amizade. É importante com que algumas pessoas te decepcionam
para que você saiba e aprenda a discernir o tipo de pessoas certas com quem você deve andar. A dor faz parte. A dor que faz parte do propósito, porque ela nos molda. Quando o oleiro está a fazer o barro, está a fazer o vaso, ele usa fogo. Ele usa fogo, né? Acredito que ele usa fogo. Aquele fogo não é para quebrar o vaso, é para dar resistência, tornar o vaso duro. Para que quando ele chegar lá em frente, ainda que lhe baterem no chão, não quebra. Por quê? Porque ele foi forjado na dor. Todo mundo que foi forjado na dor, nada mais lhe assusta. Todo mundo que passou dificuldades para chegar onde chegou, qualquer luta que ele encontrar lá onde chegou não vai lhe assustar, porque ele passou por situações piores. Davi, quando ele foi lutar com Golias, todo mundo conhece a história de Davi. Quando ele foi lutar com Golias, o que lhe motivou? O que lhe deu coragem para enfrentar aquele gigante? É a luta que ele enfrentou no deserto com urso e leão. Então a dor faz parte. Fugir dor é fugir o crescimento. Toda criança que foge a dor de cair nunca vai andar. E como é que as pessoas lá no gueto vão perceber que a queda que elas foram dadas ou que a vida deles faz parte do processo do propósito? Quando esta queda ou esta dor de alguma forma acontece primeiro na trajetória da caminhada em que você está. Porque a dor pode ser resultado de várias coisas. A dor pode ser resultado de algo que você não está a fazer bem. A dor pode ser uma permissão divina para te ensinar uma lição que você precisa aprender. Então você precisa ter discernimento para entender. Essa dor que eu estou a passar, falhei em quê? Será que fiz mal alguma coisa? Se você sabe que não, eu estou a fazer bem as coisas, mas ainda assim aconteceu aquela dor, então alguma coisa que Deus quer me ensinar aqui, vou ficar atento. Porque o momento em que o homem mais aprende, não é momento de alegria, é momento de tristeza. As maiores descobertas, os maiores livros, as maiores canções foram escritas em momentos de dor. Então há dores que vêm para nos ensinar. Quem reclama muito da dor que vive nunca vai mudar a situação que se encontra. É preciso refletir, procurar entender o que isso está a te ensinar. Há pessoas que, se não desprezassem o ensino que aquela dor lhe trouxe, poderiam estar longe hoje, mas só que elas desprezaram. Desprezaram aquilo. Então, há dores que é fruto da teimosia, é fruto de fazer mal as coisas. Mas toda dor, não importa se é por fazer mal, se é por permissão divina, mas toda dor nos ensina alguma coisa. É essencial e eu digo que é bom passar por dores, porque realmente as dores ensinam. Mas o que alimenta a visão de um homem com propósito? O que alimenta a visão de um homem com propósito são as influências. Toda influência é uma fonte para alimentar a tua força ou para subtraí-la. Okay. E o que diferencia de um homem que sonha e de um homem que realmente tem um propósito? Porque depois da descoberta que esse é um sonho, ou esse é o meu propósito, agora, o que é que vai diferenciar do sonho realmente e do propósito? Sonho é algo que você recebe. Sonho é aquilo que eu disse, né? O sonho pode ser fruto do propósito, pode ser a manifestação de um propósito, como também pode ser a manifestação momentânea de alguma coisa que você viu, de uma emoção. Eu vi algo, desejei e vou sonhar aquilo. Quantos de nós sonhávamos, eu também quero isso, não, eu também vou ser assim, você crescer e descobrir que aquilo não é a tua praia. Certo. Quer dizer, aquele sonho era simplesmente porque você viu que aquilo é bonito. Mas que você cresceu e amadureceu e entendeu que aquilo não é para ti. A maturidade é entender que nem tudo que é bom é para nós. Quando você entende que nem tudo que é bom é para ti, você vai aprender a se alinhar para aquilo que realmente você merece. Okay. Então, agora, propósito é algo não momentâneo. Propósito é algo que nos incomoda a vida toda. Você pode crescer, pode envelhecer, aquilo vai continuar a ecoar dentro de você. Faz aquilo, faz aquilo. Sempre que você ver aquilo, algo vai te incomodar. Isso é propósito. Okay. Porque o propósito não vai com o tempo, o propósito faz parte de nós. Ele nos persegue a vida toda, até deixarmos de existir. Okay. E para quem está perdido, sem saber qual é o seu propósito, sem saber
qual é a sua missão e quais são os princípios da atitude que ele deve tomar. Primeiro, para quem está perdido e não sabe qual é o seu propósito, deixa de olhar para os outros, deixa de se comparar com os outros e procura primeiro olhar para si mesmo. Procura se conhecer. Procura se conhecer. Há quem vive com ele mesmo, mas ele é desconhecido para ele. Ele não se conhece. Ele ainda continua sendo desconhecido para ele mesmo. Ele não sabe quem é, não sabe se nasceu para quê, se existe para quê. Ele só sabe que existe porque nasceu. A forma mais medíocre de reduzir a tua existência é viver consciente de que existe porque nasceste. Nós não existimos só porque nascemos. Nós existimos para cumprir uma missão específica na Terra. O nosso propósito. Que é o nosso propósito. É o nosso propósito que nos mantém de pé, mesmo sem força. É o nosso propósito que nos mantém firme, mesmo sem a certeza. Então, descubram-se, porque viver com propósito é viver livre. Muito obrigado pela presença, Eliseu. O Rosto do Gueto agradece. A TV Balumuca também agradece. Minha casa é sua casa. Volto mais vezes e estaremos sempre felizes que tiveres cá. De uma forma calorosa e mais impactante, fala para quem ainda não se descobriu, para quem ainda não encontrou seu verdadeiro propósito e apele. Bem, aqui vai, né, a minha palavra de apelo, de conselho, para você que está aí do outro lado nos acompanhar, a partir da TV Balumuca, deste programa Rosto do Gueto. Aqui vai o meu conselho. Nunca aceita viver só por viver. A tua vida perde sentido quando você não sabe por que você vive. Se você acordou e não sabes o porquê acordaste, volta a dormir. As horas da vida que Deus te deu não é para desperdiçar, é para investir. O tempo é um recurso poderoso que Deus nos deu para o cumprimento do nosso propósito. Pessoas que sabem administrar o seu tempo são pessoas que conseguem crescer. Então nós precisamos refletir sobre quem realmente somos e parar de nos comparar com os outros para não matar a consciência da nossa existência. Olhar para si. Quem você é? Qual é o teu propósito? Eu sempre tenho dito assim: seguir bala vai te fazer atingir alvos que você nem mirou para atingir, porque você não sabe a direção que aquela bala está a percorrer. Pessoas conscientes de si não seguem bala. Eles disparam mirando um único alvo. É isso que faz a diferença entre aqueles que vivem e aqueles que existem. Quem vive simplesmente respira. Mas quem existe sabe que está nessa terra para cumprir uma missão. E a pergunta é: qual é o teu propósito? A tua existência não é simplesmente resultado da união entre o teu pai e a tua mãe. A tua existência é resultado de um plano divino. Quando você encontrar o sentido da tua existência, você vai encontrar um motivo para viver e continuar vivendo. Então, muito obrigado pelo convite e agradecemos também. Tá. Não siga a bala, só a bala que é seguida. O Rosto do Gueto, o programa que nos dá vida. Guiri Guiri.